Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade aqui à nossa obra missionária, que tem como tema Ide e Fazei Discípulos. A gente está aqui numa região maravilhosa e a gente não pode perder essa oportunidade que o próprio Deus nos deu de desenvolver esse trabalho, essa missão que foi confiada a nós, de ir e fazer discípulos. E a gente espera que através desse trabalho, né, dessa pequena mensagem que vamos trazer aqui, o próprio Deus alcance o seu coração, a sua vida e fale com você de alguma maneira. Amém? Falaremos um pouco sobre evangelismo urbano, um assunto muito importante, né, que tem que ser tratado nas igrejas. E a pergunta que eu te faço é: qual é a nossa responsabilidade diante do mundo, diante das pessoas, diante da igreja? Aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37, ele mostra a necessidade que as pessoas tinham e têm até hoje de um líder, de um pastor, um senhor. E o próprio Jesus ele enxergou um povo aflito, sedento da palavra de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você você realmente está fazendo aquilo que o Senhor te propôs a fazer? Porque eu, sinceramente, tenho essa dúvida, né? Eu me fiz essa pergunta e a minha resposta foi: talvez eu não saiba como servir ao Senhor. Talvez eu não saiba a maneira certa. Talvez eu não esteja realmente me posicionando diante do Senhor da forma que o próprio Deus gerou expectativa em relação à minha vida, em relação a mim. Talvez eu não saiba como dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E essa é uma preocupação que eu acho que todo crente tem que ter, todo servo do Senhor tem que ter. Onde estão os pregadores do Evangelho? Onde estão as pessoas que realmente têm compromisso com as coisas de Deus? Onde estão as pessoas que estão realmente dispostas a sair pelas ruas, pelos bairros, né? Ou até mesmo pelas cidades vizinhas, não digo nem em outros países, né? Mas onde estão essas pessoas que estejam realmente disponíveis para poder fazer a obra do Senhor? A pergunta que eu quero fazer para você é: o que você tem realmente dado atenção? O que você realmente tem colocado como prioridade em relação às coisas de Deus? Porque eu me fiz essa pergunta e, sinceramente, eu fiquei muito em dúvida em relação àquilo que eu realmente estou fazendo para o Senhor. Levando em consideração essa palavra, né, que a gente mencionou aqui, nós abordamos aqui, estava aqui na minha cidade ontem e fui abordado por um jovem que pediu para tomar conta do meu carro, e o próprio Espírito Santo ministrou o meu coração falando a respeito daquele jovem. E eu imediatamente, né, não perdi a oportunidade e falei um pouco das coisas de Deus para ele, ministrei na vida dele, e o Espírito Santo mostrou que aquele jovem ele era útil na casa do Senhor. Ele era um jovem usado por Deus. E por alguns problemas que a vida traz, né, aquele jovem, né, hoje é um usuário, ele ficou muito emocionado com aquilo que eu estava falando com ele, e a única coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração como mensagem foi: para de fazer o que você está fazendo de errado e volta para os caminhos do Senhor. E quando a gente fala do ID, quando a gente fala desse compromisso tão peculiar, dessa responsabilidade tão importante para o reino do Senhor, para o reino de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me avaliar, é olhar para aquilo que eu tenho ministrado, para aquilo que eu tenho realmente me preocupado, e fazer essa autoavaliação com o intuito de me consertar, com o intuito de poder me colocar numa posição onde eu esteja realmente disposto a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ele não pensou nisso.
Eli não deu atenção para essa repreensão, para o profeta que foi até ele e alertou ele a respeito desse assunto e continuou com uma vida que ele havia programado, segundo os próprios conceitos dele. Hoje, a nossa responsabilidade, o que achamos, é ficar numa igreja evangélica e ir lá congregar, mas Deus ele nos chama para um id. Deus ele nos chama para um compromisso de proximidade com ele, um compromisso onde nós possamos realmente alcançar pessoas, falar com pessoas, evangelizar pessoas. Mas quem é que está disponível para isso? Aqui no livro de Mateus também, no capítulo 28, 19, fala assim: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem aqui como ordem do Senhor, como uma lei do Senhor, para ir e pregar o Evangelho. E qual é a nossa disponibilidade para isso? Uma outra observação que eu quero fazer para você também é exatamente sobre isso. Nós olhamos para a vida sobre os nossos próprios conceitos. A gente enxerga uma vida olhando somente aquilo que a gente acha que é importante e quase nunca colocamos em prática aquilo que o Senhor determina que é importante. E no id, a gente tem que pensar nisso e negar a nós mesmos, negar os nossos prazeres, negar a nós mesmos e colocar aquilo que o Senhor fala como prioridade. Ou seja, nós não podemos perder a oportunidade de pregar o id, de pregar o Evangelho, de ministrar na vida de alguém, de ministrar na vida de uma pessoa. Como eu falei, a palavra do Senhor fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E agora aqui, a gente gravando aqui, a minha Bíblia está aqui no muro aqui desse espaço, e um jovem se aproximou, é um espaço público, um jovem se aproximou e ficou ali durante quase 1 minuto lendo a minha Bíblia, lendo a página que eu deixei aberta ali. Então, foi uma oportunidade que a gente, como servo do Senhor, não pode perder. É isso que você tem feito? É isso que você tem colocado como prioridade na sua vida como homem e mulher de Deus? É isso que você tem realmente pensado? Porque o que Deus espera de nós é um posicionamento de obediência. É um posicionamento onde Ele seja o centro e não nós, e não a nossa faculdade, e não o nosso trabalho, e não os nossos projetos. Então, como igreja do Senhor, nós temos que sim nos preparar para aquilo que o Senhor colocou como projeto para as nossas vidas. E eu queria ler com vocês aqui uma pequena passagem, que está aqui no livro de Romanos, capítulo 10, só versículo 9 e 10, que fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então não perca essa oportunidade de realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor e, com isso, com esse posicionamento, glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Um grande beijo, um grande abraço, Deus abençoe.